ele tem padrões de beleza e de consumo. Então, é um modelo que alimenta muito esse nosso lado. As redes digitais. Então, você vê, há redes digitais que, para exibir. Por que que hoje, embora tenha todos os benefícios de saúde, todos os benefícios que a gente sabe, por que que a gente tem uma estética padrão? Então, as pessoas são levadas a se autocontemplarem e serem o centro. O Leonardo Boff trabalha muito isso. Pena que o Leonardo Boff, às vezes, é tratado com muito preconceito e muita discriminação. Ele fala que nós estamos na fase do antropoceno. E nós temos que sair dessa fase do antropoceno, que nós somos o centro do mundo. E o Papa Francisco insistiu muito, tanto na Fratelli Tutti quanto na Laudato Si, que nós fazemos parte, nós somos parte, nós não somos o centro. E quando a gente se coloca como o centro, isso até na psicologia, você só pode fazer o que você gosta. Eu não posso fazer só o que eu gosto. Eu tenho que gostar do que eu tenho que fazer. Boa. Muitos padres falam para mim, ou colegas falam, você cuida do povo da rua porque você gosta, porque é tua vocação. Eu falo, não, a minha vocação é ser capelão da Filarmônica do Teatro Municipal. Como eu não consegui, então eu fui... eu sou feliz com o que eu faço. Existem questões que são a opção preferencial pelos pobres, como dizia o Papa Bento XVI, ela é cristológica. É cristológica. Isso disse o Papa Bento XVI. Que não é nenhuma novidade. Porque não existe cristianismo fora do centro, que é Cristo. O meu bispo sempre fala isso. O rosto de Cristo, que a despeito dos cristãos, é um rosto belo e bom. Ele gosta muito de usar o termo kalos. Né? E justamente. E quando o senhor fala isso, o senhor traz à tona uma pergunta que me veio à cabeça aqui agora. Como que eu posso, padre, definir para quem está nos ouvindo e que talvez ainda tenha essa ideia da pobreza muito arraigada à ideia da miséria? Porque a pergunta que me fizeram esses dias na rede social é: quem são os pobres aos quais o senhor refere quando o senhor fala de cuidar dos pobres? Quem são os pobres? Então, eu dei uma resposta dentro daquilo que eu acredito, mas eu queria ouvir isso do senhor. Padre, quem é o pobre? Então, o pobre é aquele que não consegue se defender. É aquele que vai dormir na calçada essa noite, sem cobertas, sem proteção, que não pode ter vontade de nada, que não tem nenhuma das suas necessidades satisfeitas. Imagine quem está nos ouvindo se ficaria uma semana sem papel higiênico, que ficaria uma semana sem poder escovar os dentes, que ficaria uma semana com a roupa íntima a mesma sem poder trocar. Então, a pobreza temos que combater e os pobres temos que defender e conviver com eles. E junto com eles enfrentar a estrutura que os condena na pobreza. No Brasil, a mobilidade social é dada em 9 gerações. Cada geração são 25 anos. Então, quem nasceu pobre vai morrer pobre. E a gente engana muitas vezes as pessoas dizendo: estuda que você vai conseguir mudar de vida. Quantos engenheiros você conhece que estão trabalhando de motoristas? Quantos advogados você conhece que estão... eu sempre conto aquela piadinha do advogado que não conseguia emprego, e o único emprego que ele arranjou foi se vestir de urso para no circo andar numa corda em cima dos leões.
E ele ficou morrendo de medo, porque ele ia cair, ele não sabia andar em cima da corda, e ele ainda vestido de urso, e ele treinou, e no dia que ele foi estrear, ele estava todo com medo. Aí um dos leões falou, não tenha medo não, porque aqui somos todos engenheiros. E o nosso emprego é de ser leão para comer o urso. Então, nós vivemos numa estrutura extremamente meritocrática, excludente, competitiva. Você acha que quem estuda no Dante Alighieri, que condições vai ter de competir com o que estudou numa escola estadual lá na cidade de Tiradentes? Eu usei outro dia uma imagem, até num podcast, e tinha um jovem que estava lá, mexendo na técnica, e ele ficou, assim, embasbacado com a imagem que eu usei. Nas Olimpíadas, aquela corrida, que acho que é de 100 metros, que é um círculo, o que está no círculo mais próximo do centro, ele está numa posição. E o que está no círculo de fora, está bem lá na frente. Ah, mas não tem que ser igual todo mundo? Por que a igualdade se dá na diferença? Porque é o que é bíblico, é a equidade. Não é todos iguais, é cada um aquilo que ele necessita. Quem necessita mais água, quem necessita mais amor, quem necessita mais atenção. Um dia as crianças me perguntaram na Casa Vida, de quem você gosta mais? Aí eu falei para eles, olhem a mãozinha de vocês, quantos dedos tem aqui? 5, cada um tem um nome, né? Polegar, indicador, anular, dedo médio, dedo mindinho. Qual desses dedos você cortaria porque não é importante? Nenhum. Qual dedo que você gosta mais? E qual é igual ao outro? Nenhum. Mas todos são necessários. Então, eu não gosto mais desse ou daquele. Eu cuido mais de quem está doente. Ah, por que você fica cuidando dos moradores de rua? Porque eles necessitam mais. Quem que não tem pão de manhã? De quem eles ouvem falar bom dia? E eles me provocam falando, bença, padre. E eu tenho que responder, Deus abençoe. Senão eles ficam, bença, padre, você não vai me responder? Quem fala bom dia pro que está puxando carroça? Quem diz para ele, tome isso aqui, esse café com leite quente? Quem que dá atenção para ele? Às vezes eu pergunto para ele, onde você dormiu essa noite? Só na rua. Então entra aqui. Lu, dá uma coberta para ele. Então, isso deveria ser o normal. A mãe que tem 10 filhos, qual a preocupa mais? O que está doente. O que está com fome. O que está triste. A mãe tem vários filhos. Quem ela pega no colo? O pequeno. Assim que Deus nos ama. Quem está sofrendo mais. Eu gosto muito de um livro, acho que você deve conhecer, o Thomas Halick, aquele padre tcheco, que ele nasceu no mesmo ano que eu, 1948. Ele tem livros belíssimos, e um deles se chama O Meu Deus é um Deus Ferido. Ele fala sobre o quê? Ele começa falando sobre São Tomé, e ele diz, você só toca em Deus tocando nas feridas. Em português, esse livro se chama Toquem as Feridas. E aquela pergunta que a gente comentou aqui outro dia. Onde está Deus que essas crianças palestinas estão sendo dizimadas? Por que Deus permite isso? Onde está Deus? E a resposta é, Deus está nas crianças palestinas. Ô padre, do nosso último episódio pra cá, uma seguidora mandou mensagem e falou que depois do episódio ela passou a acompanhar suas homilias dia de domingo, e ela comentou que o senhor deu esse livro pra ela, Toque as Feridas. Ah, é uma senhora que veio na missa
Tem uma senhora na missa das 6 que me pediu o livro, e eu dei o livro, ela falou, assim que eu terminar, eu lhe devolvo. Falei, não, eu estou dando para você, pode levar. E ela, você está me dando esse livro? Sim. E o Thomas Halick é um padre que ficou padre no tempo do comunismo, na Tchecoslováquia. Ele foi ordenado secretamente. Ele é um grande escritor, um grande teólogo. Tem muitos livros e em Portugal ele é publicado com esse título, Meu Deus é um Deus Ferido. E no Brasil chama Toquem as Feridas. Qual a editora, Padre? É da Vozes. Da Vozes, né? O de em Portugal é da Paulus. Eu gosto da edição portuguesa e gosto até mais do título em Portugal. Título, né? O Meu Deus é um Deus ferido. É lindo isso. O meu Deus não é um Deus onipotente. É um Deus presente. É tão agostiniano isso, né, Padre? Porque Agostinho vai dizer, né? Quanto vales, cristão? Vales um Deus crucificado. Isso é maravilhoso. Então, você tem que perceber de que a gente colocou valores gregos em Deus. Onipotente, onipresente, onisciente. Que ele é. Ele é amoroso, compassivo e misericordioso. O poder de Deus é a fraqueza. É o amor. O amor não te torna infalível. O amor de Deus é perfeito. Ele ama sempre. Quando você pega as parábolas da misericórdia no Evangelho de Lucas, que estão no capítulo 15, que são o coração do Evangelho de Lucas, Jesus até usa uma certa ironia e fala, quem de vocês tendo 100 ovelhas e perdendo uma, vai atrás da que se perdeu e deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu até encontrá-la. Não vai meia hora atrás e depois, se perdeu, de 100 perdi uma, tá melhor do que a margem de erro, a margem de perda ia ser de 10%, eu perdi uma. E diz, vai atrás da que se perdeu até encontrar. E quando encontra, dá uma bastonada nela, correnta ela e diz, quem mandou você se perder? Não, coloca no ombro, pertinho de você, e traz para casa e faz uma festa. Eu falei sobre isso agora no Vaticano, quando eu expliquei um pouco da simbologia das indumentárias do Papa e falei a respeito da insígnia que é o palio papal, que é a fita de lã que o Papa traz no pescoço, feita de lã, de cordeiro, que possui 5 cruzes e que ele distribui iguais a dele, aos bispos que recebem títulos de arcebispos, que demonstram essa proximidade com o bispo de Roma. E eu expliquei o significado dessa insígnia, que é justamente a ovelha perdida, a ovelha ferida. Por isso que ela está com as chagas do Cristo. Porque o Papa, ele é o primeiro a dar o exemplo do pastoreio. Por isso que ele usa esse palio que representa a ovelha sobre os ombros do bom pastor. E curiosamente, talvez é algo que muitos não saibam. Na Basílica de São Pedro, acima do túmulo de Pedro, para se chegar no túmulo de Pedro, tem 2 lados de escadaria que convergem para o túmulo de Pedro. E ali nós temos 99 lampadários que queimam todos os dias, que representam as 99 ovelhas. E a 100ª está no ombro do Papa, que é o palio. E é o símbolo do baldaquino, aquela parte onde fica o altar da cátedra de São Michelangelo. De Bernini, desculpe. E é de Bernini o baldaquino. E esse palio é feito de lã de ovelhas que são tosquiadas no dia de Santa Inês. Tem o dia. Tem o dia. E é feito dessa lã da ovelhinha, que são levadas, o Papa inclusive as abençoa o tecido que vai fazer o palio. E passa a noite da festa de São Pedro em cima do túmulo de São Pedro. Isso, o palio. Então, é que nós perdemos toda essa simbologia que é tão bonita, tão poética. Por isso o cardeal Tolentino, que é chamado o poeta do Papa, ele resgata muito dessas coisas.
a gente tem que contemplar a beleza da simplicidade. É tão engraçado que na época do conclave eu entrava nas lives e perguntava pro pessoal o que estava se falando aqui do Brasil a respeito. E eles traziam nomes de cardeais que já não têm nem condição mais de assumir trabalho porque já são muito idosos. Nomes assim, na verdade 2 ou 3 no máximo. Num colégio de mais de 200, o Brasil pensava em 2 ou 3. E eu questionava, meu Deus do céu, mas será que não consegue ter um raciocínio lógico de pensar, esse cardeal, ele já é muito idoso, ele não vai ser eleito um pontífice, porque são lógicas dentro daquilo que a igreja se espera. E eu falei, gente, vocês conhecem o cardeal Tolentino? Não conhece. É um poeta. Ele foi nomeado, inclusive, com esse título, né, de poeta. Leiam as obras de Tolentino. Falei do cardeal da Hungria, falei do cardeal de Budapeste, falei de várias obras, né, que envolvem a vida desses homens, totalmente desconhecido. Todo mundo preso porque me parece que o Frei Gils fez uma referência de um livro, de um cardeal específico na oração, e todo mundo pensou nesse cardeal, e eles engessaram a ideia desse cardeal, que é ultraconservador, que inclusive teve um embate direto com o Papa Francisco, na época das dúbias, né? É um cardeal que inclusive gerou muita discordância e divisão na igreja na época do Papa Francisco. Não sei nem o que foi o desmembramento disso, se teve ali uma meia-culpa ou se não teve, né? Mas é importante quando a gente fala a respeito disso, porque as pessoas, elas preferem a rigidez doutrinária à poesia. E ao discernimento. Nós estamos na semana preparando o Pentecostes. E um dos dons do Espírito Santo é discernimento. Então, o Papa Francisco chamou muito essa atenção, o Papa Leão tem chamado a atenção da capacidade de discernir. Nós estamos perdendo a capacidade de discernimento. Hoje, se eu pedir na inteligência artificial, eu quero uma homilia para o domingo de Pentecostes. Na hora. A inteligência artificial me apresenta. Eu tenho que, na homilia, falar para aquele povo que está diante dos meus olhos. A homilia não tem uma participação do Espírito Santo ali, não? Você tem que se abrir ao Espírito Santo. Todo por rito isso, não é? Todo por isso que eu falo, não adianta você fazer pela inteligência artificial. Mas quando o padre fala justamente isso, o padre está dizendo o seguinte, nós como liderança da comunidade, nós falamos para aquele público a verdade da igreja, para aquela realidade. Jesus, quando estava com pescadores, ele não falava de ovelhas. Ele falava de redes, barcos e peixes. Interessante o que tem o Lewis que fala, né? Jesus não falava de teologia para os pescadores. Tanto que eu falei sobre isso com o Jones, né? Quando ele fala da revolução, de grupos de revolução, eu falei, olha, dentro do cristianismo, a única revolução que deu certo foi a revolução dos apóstolos. Porque eram todos operários. E tinham um objetivo comum. Mesmo na diferença, a gente viu isso no Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, digamos, mesmo na divergência, eles optaram por aquilo que a maioria acreditava ser certo. O Espírito Santo e nós. Isso, o Espírito Santo e nós decidimos. Que o amor de Deus é para todos. É isso. Cara. Porque aí o batismo foi considerado agora uma graça e não um mérito. Porque o judaísmo acreditava que o vínculo com Deus era mérito. E os apóstolos que tinham ainda a ideia judaizante não queriam que os pagãos se convertessem ao cristianismo sem passar pelos ritos judaicos. E por isso o Pedro e o Paulo brigaram. Brigaram feio. E vão brigar a vida toda, né, padre? Pedro e Paulo divergiam o tempo inteiro. Mas o objetivo deles não era Pedro ou Paulo. Paulo vai dizer isso para as comunidades. Tá errado quem fala eu sou de Pedro ou eu sou de Paulo. Nós somos de Jesus Cristo. Porque a diferença de Pedro e Paulo é entre os dois. Não diz respeito àquilo que é a cabeça da igreja e o ponto de chegada do cristão. Então, não há divergência quando nós concorremos para o mesmo final. A finalidade é uma só. E a gente tem que ter, objetivamente, quando fala de Jesus, eu não posso falar de um Jesus da minha cabeça. Justo. Criado, né, padre? Dentro do estereótipo que eu quero que ele seja. Tem gente que coloca palavra na boca de Jesus para justificar atrocidade. E eu sempre digo uma coisa, que quando a gente Jesus não consegue nos mudar, nós mudamos Jesus. Isso. Aí a gente faz de Jesus o que a gente quer. O Frei Carlos Mesters, querido Frei Carlos Mesters, ele tem um livro que se chama Flor Sem Defesa. A Bíblia é uma flor sem defesa.
porque fazem da Bíblia o que querem. Por isso que eu uso muito aquela frase: o texto fora do contexto vira pretexto. Nossa, então você tem que ter muita seriedade. São Jerônimo só lia a Bíblia de joelhos. Porque você tem que entender quando, e isso disse o Concílio Vaticano II na Dei Verbum e repetiu o Papa Bento XVI na Verbum Domini. Você tem que entender quando esse texto foi escrito, a novidade desse texto quando foi escrito, a língua que ele foi escrito, a cultura em que ele foi escrito, para saber qual é a novidade dele agora. A palavra de Deus é viva, não é morta. A palavra de Deus não é arqueologia. É Deus que está falando com você agora. E está te falando no mundo que você vive. Então nós temos que seguir Jesus. Eu, que estou aqui em São Paulo em 2025. Na comunidade onde o senhor está. Na comunidade onde eu estou. Eu não posso querer seguir Jesus na China, eu não estou na China. Nem no Japão. Então eu tenho que seguir Jesus aqui, nos conflitos que eu estou vivendo aqui, buscando qual é a novidade do que ele fala. Agora, como eu vou conhecer Jesus e saber o que Jesus fala? Uma fonte segura é o Evangelho. Mas você, para entender o que o Evangelho diz, você tem que ser humilde, ler o que o Evangelho está te questionando. Eu digo sempre na comunidade, se o Evangelho não te incomodar, tenha uma suspeita. Porque você está usando o Evangelho de almofadinha para pôr nas suas costas. E é tão fácil isso que eu nunca vi tanta gente decorar o Evangelho de João dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, para justificar erro. Eu estou errado e eu uso uma frase sobre a verdade para causar um efeito na massa que raciocina pouco, totalmente. E o fato de usar uma passagem bíblica acha que está endossando o caráter das pessoas. E essas pessoas que usam esse versículo descontextualizado, porque Jesus não diz eu tenho a verdade. Ele diz que ele é. Eu sou ele é a verdade. Qual é a verdade de Jesus? Dar a vida. Amar até o fim, até as últimas consequências. E essas pessoas que usam esses versículos nunca usam São Mateus quando Jesus diz: eu estava com fome e você me deu de comer. Estive eu estava preso com e me sede visitaste. e você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso e você cuidou de mim. Eu estava doente e você cuidou de mim. Então, não usam essas frases. Vão procurar lá no livro do Levítico, vão procurar lá na carta aos Romanos, descontextualizando tudo e não entendem. Porque entender Jesus... Entendem, padre, eles entendem. Será? Eles entendem. Mas não querem. Entendem, só que praticar então vai... é maldade. Não, é falta de caráter mesmo. Falta de o que acontece? Falta de caráter. Porque a mesma boca que falou que o Pai é nosso e todo mundo ama ter um Pai nosso, é a boca que falou que o pão é nosso também. Mas ninguém fica preso no pão. Todo mundo quer o Pai, mas não quer o pão que é nosso também. É falta de caráter. As pessoas fingem não saber. Aí tem uma coisa só que eu acho interessante, para pegar esse gancho do padre Fábio. As pessoas dizem: com Deus eu me dou bem. Não tenho problema nenhum com Deus. O problema é quando vem a família dele junto. Você tá bem com Deus porque ele não convive com você, porque se convivesse... Aí dá um problema danado quando vem a família inteira. E muita gente fala para mim, quando eu falo de misericórdia, fala assim: mas Jesus é justo também. Ele é justo. Ele perdoou, mas ele é justo. O justo da cabeça deles é a justiça que não é o amor. O amor é injusto. Porque senão não seria amor. É apesar de você. É apesar de você. São Paulo diz isso. Quem daria a vida, um dia da sua vida, para uma pessoa que merece? Ainda que você desse a tua vida um dia para uma pessoa que merece muito. Por exemplo, eu daria um dia da minha vida para o Albert Sabin. Eu daria um dia da minha vida para o Sebastião Salgado. Eu daria um dia da minha vida para o Pepe Mujica. Mas eu daria um dia da minha vida para quem me ofende, para quem me maltrata, para quem vira a cara para mim? Pois Deus te ama e dá a vida, mesmo você sendo ingrato por ele. Jesus, como diz Mateus, faz chover sobre os bons e os maus.
E Lucas, para exagerar e pegar no pé da comunidade, diz sobre os justos e os ingratos. Então, o amor é injusto. A misericórdia de Deus é incompreensível. E ninguém é fiscal do amor de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, padre. Padre Fábio, olha aqui, você falou que o pessoal vive usando o João, né? O João Santana mandou aqui, ó. Jesus veio para salvar almas. Questões sociais não são deveres de padres. Nossa Sempre senhora. tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. João 12:8. O mais triste é saber que, para além dos pobres, a gente vai ter muita gente ignorante. Acho que o mais triste é isso. Eu espero que ele não seja nem cristão. Porque pensar essas coisas é justificar questões ideológicas e querer o grande mistério da nossa fé. E São Charles de Foucault foi um dos que mais contemplou isso. Você sabe que o Charles de Foucault foi assassinado no deserto com tiros na cabeça por pessoas que ele defendia e que o mataram. O Charles de Foucault é aquele que diz, como Santa Teresinha do Menino Jesus, eu escolho o último lugar, porque o último lugar ninguém quer. Não tem concorrência. O grande mistério do Charles de Foucault é a encarnação. Deus se fez humano. E o tempo todo o que a gente quer é tirar a humanidade de Deus. E ficar dizendo, pobres sempre tereis entre vós. Tirar essa frase do Evangelho do contexto é virar pretexto para dizer salvem almas. Eu pergunto uma coisa, alma, eu acho que o Padre Fábio gostaria de explicar melhor isso. Alma sem corpo é fantasma. Então essa história de salvar a alma, dizer Jesus veio para salvar as almas, e a pessoa pode morrer de fome, mas desde que salve a alma. A pessoa pode morrer do negacionismo, de não tomar vacina, mas vai salvar a alma. Essa questão de corpo e alma é um dualismo grego. O semita Jesus não entendia essa coisa separada. Isso não é do judaísmo. É tudo um só. O judaísmo vê a pessoa como uma pessoa só. Tanto que para o judeu, morreu, acabou. E Jesus traz a grande novidade de que morreu, ressuscitou. Essa divisão de corpo e alma é do helenismo. Depois Santo Agostinho vai ter influência nisso pelo platonismo, São Tomás de Aquino pela questão aristotélica, mas não é semita. Tanto que você não encontra em nenhuma frase do Evangelho Jesus usando o termo alma. Jesus não fala de alma, porque não faz parte da cultura dele. A cultura religiosa de Jesus e do judaísmo não tem alma. Não tem alma no sentido, esse conceito não existe. Sim. Esse é um conceito grego que entra no cristianismo. E então quando falta muita, capacidade de pensar. Mas é isso que ele fala. Porque quando ele não fala do corpo, ele fala da psique. E a psique é justamente essa condição de estar para além do visível. O que falta, o senhor diz muito bem, falta a condição de pensar, falta psique nas pessoas. Falta isso. É porque eu acho que a galera vê a igreja, ele falou, né, não é obrigação. Isso é gente preguiçosa, mas que está enfiada dentro de igreja, que não tem coragem de fazer nada pela igreja, que vai na igreja para comer Eucaristia e ir embora para casa, sem compromisso nenhum com a comunidade. E acha que tá pago, isso né? é próprio de quem não gosta de trabalhar. É católico preguiçoso que acha que a igreja é feita de Eucaristia no domingo e de moralismo e de sentenças, mas não põe a mão em nada para ajudar nem a própria comunidade. Essa crença gente não preguiçosa. tem caridade, né? Não tem e aí caridade. fica essa uma coisa de não anula alma, a outra. de coisa de E alma. é tão engraçado porque quando Jesus responde isso para Judas, ele está respondendo isso para um traidor. Num contexto de pobres, porque Jesus não estava sentado na mesa de ricos quando ele julga a atitude de quem era pobre, porque Judas se fez pobre com os pobres em Cristo. Ele não estava sentado na mesa da aristocracia romana, ele estava sentado na mesa de pobres. Os discípulos eram pobres.
E aqui nós temos que entender essa pobreza quando Jesus diz, pobre sempre tereis. Ele está falando inclusive dele mesmo. Dele mesmo, exatamente. Ele está falando isso. inclusive daqueles que estão à mesa. E aqui eu recordo o que meu bispo fala sempre com muita sensibilidade. O sacerdote na missa, ele pede para que a Assembleia se una ao ministério dele quando ele diz, orai irmãos e irmãs, e aqui todos estamos igualados, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito pelo Pai. Esse meu pode ser tanto o sacerdote, porque ele é a Assembleia também, porque ele se faz assembleia com a assembleia. Como Cristo se fez pobre com o pobre, ele não estava numa mesa da aristocracia. E ele estava sendo ungido pela mulher que estava ungindo Que era os pés pobre. de Jesus. Que vendeu o que tinha para comprar o óleo. E que estava Vendeu o que tinha ungindo. pra Sim, comprar óleo. tudo que ela tinha, ela vendeu, deu um óleo. E devia de ser uma mulher que vivia da prostituição. Sim. Porque era comum O as perfume- mulheres perfumarem os pés dos homens como uma forma de sedução. Isso era comum no judaísmo, No judaísmo. na questão, Na cultura deles. Ó. na cultura deles. A mulher perfuma e derrama nardo, que é um perfume caríssimo nos pés de Jesus. E o que é que o Judas diz? E o Judas continua perguntando até hoje, dizendo, esse dinheiro que ela gastou jogando esse óleo caríssimo aí, esse perfume no pé de Jesus, a gente podia vender e dar para os pobres. E Jesus diz, pobres sempre tereis entre vós, porque o egoísmo também. Querer tirar dos pobres para dizer que é para os pobres e não é coisíssima nenhuma, porque o que o Judas fazia era roubar Pegava da pra ele. sacolinha e traiu Jesus. E a mesma coisa acontece, porque quem me fala isso aqui hoje é um Judas. Eu não preciso de longe, eu tenho certeza que o testemunho dele na comunidade é o mesmo de Judas, ele pensa nele. Porque ele quer justificar, inclusive, a esterilidade espiritual dele por meio de frases bíblicas. O individualismo. Essa é a hipocrisia. Ausência dele nas Essa é a hipocrisia, obrigações, sim. Nossa, gente, já não pode julgar, não. Ah, Não não, é ele foi ali julgar, na gente, minha não rede é falar o que de julgar. nós? Isso não é julgar, eu acho que é o contrário, isso é Tá salvar, te julgando porque você cara. tá se sentindo o protagonista da minha fala? Por isso você tá falando que é juízo? Não entendi o que você falou. É, eu também acho que não. Pedi pra perguntar pra vocês também a opinião de vocês sobre o Padre Léo, se ele vai ser beatificado. Eu não quero falar do Padre Leão, não. Padre Não? Júlio, deixa eu perguntar uma coisa pro senhor, já que é o senhor que tá na mesa. Quando eu vejo o trabalho caritativo do senhor, eu me recordo de Teresa de Calcutá, que foi muito julgada pela sociedade, inclusive dentro da minha área da psicologia e da psicanálise. Muitos chamavam Teresa de Calcutá de histérica, de masoquista, de se alimentar do sofrimento alheio. E muitas críticas surgem no Brasil hoje a respeito do trabalho que o senhor faz. E muitas críticas seguem inclusive esta linha de dizer que o senhor se alimenta do sofrimento alheio. Então eu gostaria que o senhor me falasse primeiro a respeito disso, que eu acredito que é importantíssimo as pessoas ouvirem isso da boca do senhor. E depois eu gostaria que o senhor me falasse até para que eu possa me policiar. Quando é que nós temos que estar atentos, que termina a caridade e começa a vaidade? Pois é. Essas coisas são muito misturadas. Alimentar-se da pobreza. Às vezes a gente pode dizer que a pobreza é um alimento que sustenta uma mística. E os pobres te questionam e me questionam. São Tomás de Aquino fala da velhinha, daquela velhinha analfabeta que não entendia nada do que ele falava, mas que as perguntas dela eram questionadoras. Então, a população em situação de rua com a qual eu convivo há mais de 40 anos,